7 dicas para vencer as mais difíceis tentações da carne. Quem aqui mesmo, sendo crente verdadeiro, não tem pelo menos uma fraqueza daquelas que chega até a tirar o seu sono em alguns momentos da vida? Creio que todos somos contemplados com uma ou algumas fraquezas. Mesmo que busquemos a Deus, as fraquezas estão sempre diante de vós. A Bíblia chama isso de guerra do espírito contra a carne. Gálatas capítulo 5, versos 17. O próprio apóstolo Paulo passou por isso quando disse: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero. Esse faço. Romanos 7:19. Mas será que existe alguma dica, algo que facilite nossa luta e vitória contra as tentações da carne e, consequentemente, nos ajude a vencer e agradar a Deus? É o que buscarei apresentar a vocês através de algumas dicas. Dica número 1. Admita verdadeiramente sua fraqueza. Jesus declarou aos apóstolos: a carne é fraca, Mateus 26, 41. Alguns não conseguem vencer as fraquezas da carne porque fingem que elas não existem. Elas não são fortes o suficiente para derrubá-los, até que caem derrubados por ela. Por um tempo passam a ficar mais espertos, mas logo ignoram novamente a sua fraqueza e caem novamente. Jesus nos chamou a olharmos para nossa realidade. Olhe para você mesmo e admita que a sua carne é fraca e que as tentações têm poder, sim. Dica número 2. Não faça da fraqueza da sua carne uma desculpa para pecar. Alguns dizem que se a carne é fraca, então não há como vencê-la. Essa é a forma negativa e incorreta de interpretar a orientação de Jesus. Jesus mandou constatarmos conscientemente a fraqueza da nossa carne, a fim de sermos mais cuidados diante dela. Note que no texto, Mateus capítulo 26, versos 41, Jesus não apenas diz que a carne é fraca, mas nos dá elementos que tornam a nossa vitória contra ela possível. Dica número 3. A vitória contra as tentações é uma parceria entre Deus e você. Aqueles que acham que poderão vencer as tentações por milagres eram tanto quanto aqueles que acham que as vencerão apenas pelas suas próprias forças. Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mateus capítulo 26, versos 41. Observe que vigiar pressupõe uma atitude nossa. A nossa parte, orai, pressupõe algo que confiamos ao poder de Deus, à parte de Deus. Isso é uma parceria que, se levada a sério, funciona perfeitamente contra as tentações. Foi a parceria vista na vida de Jesus Cristo. Dica número 4. Faça a sua parte. Não adianta nada orar e confiar que Deus nos ajudará se nós também não fizermos
a nossa parte nessa parceria. Recebo, por exemplo, muitos e-mails de pessoas que estão cedendo à tentação da pornografia e não conseguem vencer. A maioria desses e-mails busca uma solução que seja mágica, porém, sempre respondendo, questionando se a pessoa está mudando hábitos, se está fechando brecha, se está fazendo algo que efetivamente mude o estilo de vida que leva a essa tentação. Somos seres racionais, precisamos avaliar cuidadosamente as possibilidades e porquês. Por que pecamos? Por que caímos sempre ao mesmo pecado? Por que estamos tão fracos? Gostamos desse pecado? A ideia que Jesus ensina com o vigiai é de um guarda vigilante, totalmente atento ao que está acontecendo. Isso é vigiar. Dica número 5. Será que Deus fará a parte dele? Pode até parecer que esta página é absurda, mas muitas pessoas desconfiam se Deus realmente está agindo a favor delas. Aqui precisamos exercer a fé e as práticas espirituais. Jesus mandou orarmos. Isso pressupõe fé e relacionamento com o Deus que age, nós ajudando a palavra. Nos revela com detalhes a ação de Deus frente a tentações. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vós proverá livramento, de sorte que a possais suportar. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, observe que Deus limita a força e o poder das tentações, adequando-os ao que podemos suportar e vencer, e além disso nos ajuda. Dica 6. Dê o primeiro passo. Muitas pessoas estão muito machucadas por causa das guerras que vêm travando com suas tentações há muitos anos. Algumas chegam até a desistir, porém, Deus nos chama a sermos santos, e isto significa que devemos levantar a cabeça e nos levantar contra qualquer coisa que fira nossa santidade. Dê o primeiro passo, vença sua fraqueza hoje, depois a vença amanhã, e depois amanhã também, e assim por diante. Um dia de cada vez, uma batalha de cada vez. Dê o primeiro passo, comece a vigiar e a orar mais. Tome atitudes concretas diante da tentação que aflige, até se você fosse um soldado diante de um inimigo que quer te machucar e tirar sua vida. Dica número 7. Não desista se perder uma batalha. A maioria das pessoas tem recaídas diante de suas fraquezas. Talvez por descuidado ou por outro motivo. Se acontecer de você cair diante de uma batalha, não hesite em comparecer perante Deus e buscar o perdão dele. 1 João capítulo 1, versos 9, Deus está vendo o seu exemplo. Ele sabe como tem se esforçado nessa guerra. Peça perdão, levante a cabeça e entre novamente na guerra, mas agora mais revigorado e mais experiente para não mais cair
nas mesmas armadilhas do inimigo. Compartilhe a bênção. É um programa Teologia para Todos, complete e sem mensalidade. Vagas abertas, veja aqui, escolhidos para você.